Vamos falar agora de mercado financeiro, comportamento do mercado e vamos falar também das perspectivas, das projeções do mercado de acordo com o relatório Focus que foi divulgado hoje. Nós estamos em contato com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Luiz Otávio, vamos começar falando do relatório Focus, não é? Que nós tivemos melhoria da projeção de crescimento e aumento também da projeção de inflação, que tem sido uma constante aí nas últimas semanas, não é? Em relação ao crescimento da economia brasileira, como é que você avalia o cenário? Há pouco nós estávamos falando com o gerente da área econômica da CNI, que mostrou que em março a indústria foi bem. Também houve uma certa surpresa com o comércio no mês de março, apesar de ter tido um saldo negativo. Como é que você avalia o mercado agora trabalhando com a projeção para o PIB deste ano em 3,21% de expansão, do ano que vem 2,33%? Denise, eu acho que essa melhora que a gente viu no Focus de hoje é reflexo exatamente o que você chamou a atenção, principalmente com relação à pesquisa mensal do comércio da semana passada, que veio bem melhor do que o mercado estava esperando, tá? Ou seja, caiu bem menos do que o mercado estava esperando. Isso aí fez com que você tivesse uma revisão para cima das projeções, e eu acho que essa vai ser uma constante daqui para frente, principalmente porque eu tô considerando que os dados de abril não vão vir tão ruins como o mercado estava esperando, tá? Dentro das projeções que estavam com o PIB próximo de 3%, por exemplo, boa parte dos analistas contava com uma queda, uma desaceleração do PIB no segundo trimestre. Tá? Eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que vai ficar muito mais próximo do 0 a 0. Tá? A gente, quando olha os índices de mobilidade, a gente vê que o pior, ou seja, o nível mais baixo de mobilidade, olhando qualquer setor que você olhe, foi no final de março. Tá? Ou seja, a gente já vê ao longo de abril uma recuperação com relação a esses índices de mobilidade, o que é um bom indicador antecedente que a gente pode ter aí um abril melhor do que estava se esperando anteriormente. Consequentemente, até pelo carrego de ser o primeiro mês do trimestre, ele pode fazer com que os analistas revejam de novo o seu PIB. Tá? Então, o nosso PIB lá no Banco Alfa, a gente está em torno de 3,5%, tá? Então já estava acima do consenso de mercado, que estava mais próximo de 3%, e eu acho que se eu mudar minha projeção, vai ser para cima. Em abril começou o pagamento também do auxílio emergencial, que foi uma novela para ser retomado neste ano. Teve toda a questão relacionada ao orçamento, mas em abril começou a ser pago, mesmo que mais pobre este ano, ele ajuda, não é? Não, sem dúvida, Denise, porque na verdade ele é mais pobre com relação ao que a gente tinha até setembro do ano passado, mas considerando que a gente tinha no primeiro trimestre desse ano, ele é um aumento, a gente estava com 0 e vai passar para 300. Então, eu acho que isso também ajuda, isso já estava relativamente no preço. Eu acho que o que chama a atenção foi exatamente você não ter ido tão mal em março, sendo que março parece ter sido o pior momento do isolamento social, tá? Então, eu considero que essas 3 últimas semanas que a gente viu revisões para cima do PIB, eu acho que vão ser mais uma constante do que coisas raras aí nas próximas semanas. Eu considero que rapidamente essa projeção do PIB vai pelo menos para uns 3,5%, a não ser que durante a semana a gente vai ter a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviço, a não ser que ela venha muito pior do que está todo mundo esperando. Eu acho que a tendência é a gente ter revisões para cima do PIB aí nas próximas semanas. Perfeito, agora nós tivemos revisão para cima também de inflação e isso dá uma dor de cabeça. O Banco Central já tem elevado a taxa básica de juros, elevou mais a semana passada, já indicou que vai elevar novamente na próxima reunião e foi a 5ª alta semanal consecutiva da projeção do IPCA, agora para 5,06% deste ano. Para o ano que vem ficou mantido, sem alteração, mas no ano que vem a gente tem uma diferença aí a meta inflacionária é mais baixa que a deste ano. Você acha que a inflação começa a se acomodar? Qual a tua expectativa? Bom, a gente tem que ver duas coisas, Denise. Primeiro, só fazer um alerta que a gente vai entrar num período aí em que as taxas de inflação acumuladas em 12 meses vão assustar. Tá? Então, a gente pode chegar ali entre maio e junho com números próximos de 8% do acumulado de 12 meses, mas por um efeito, simplesmente um efeito base. Tá? A gente tem que lembrar que no ano passado, por conta da pandemia, a gente estava
nesse momento, exatamente no auge do impacto econômico da pandemia, a gente teve deflações em maio e junho, tá? Então, o reflexo disso é que agora você trocando números positivos, números negativos lá de trás por números positivos, agora em 2021, é fazer com que a inflação acumulada 12 meses suba, mas ela vai voltar a cair para níveis próximos desses 5%. A gente está com uma projeção em 4,9%, ou seja, não tão distante do 5,06% aí do Focus. A outra coisa que eu acho que é importante salientar, Denise, é que boa parte dessa revisão para cima que a gente vem vindo nos números de inflação tem muito a ver com os preços administrados. Tá? Então, o que está pressionando a inflação tanto para esse ano quanto para o ano que vem são os preços administrados. Quando você pega também a projeção dos preços administrados no Focus e vê quanto que variou nessas últimas semanas o preço administrados, pondera pelo peso dele no IPCA e vê quanto é que andou também a projeção do índice geral, a gente nota claramente que praticamente 100% de preços administrados. E aí a gente entra na questão da gasolina, entra na questão da energia elétrica. Esse aumento, e provavelmente vai ter mais revisões para cima do IPCA nas próximas semanas, tem a ver, por exemplo, com a bandeira vermelha, tá? Na conta de luz, que era uma coisa que estava sem dúvida se ia ficar até bandeira amarela, bandeira vermelha. Veio bandeira vermelha, a expectativa é que talvez você fique com bandeira vermelha até o final do ano. Isso aí acrescenta 0,2, 0,3 pontos percentuais no índice geral. Então, o que a gente está vendo é uma inflação de preços administrados. Ninguém tem uma projeção, por exemplo, a projeção para esse ano está em 3,20 para o PIB, para o ano que vem está em 2,5. Ninguém está esperando uma explosão de consumo que possa gerar uma pressão de demanda sobre a inflação. Tá? Então, eu acho que o Banco Central, inclusive nessa situação, ele efetivamente está numa situação complicada, porque ele vê a inflação subindo, ele deve ter essa percepção de que boa parte disso é preços administrados, mas ele tem uma pressão do mercado para que ele seja um pouco mais conservador na condução dos juros. Tá? Então, vai ser um exercício interessante ler a ata que vai sair amanhã, exatamente para a gente ver como é que ele está observando esse conjunto de fatores, uma demanda ainda muito fraca, uma pressão vinda da parte de administrados. O que pode ajudar ele no meio dessa confusão toda é que o dólar, efetivamente, ele deu uma trégua, tá? O que pode ajudar a trazer a inflação para baixo. Tá? Mas a situação do Banco Central realmente é bastante delicada por causa desse conjunto de fatores. Tá? Ele considera esse impacto dos preços administrados como sendo um fator temporário, dado que ele não vê uma pressão de demanda, mas é sempre um risco você ficar com a inflação rodando muito tempo acima da meta. Agora, o Luiz Otávio, o dólar vem dando uma trégua, ele teve uma queda importante na semana passada, deu todo o indício que ele poderia chegar à faixa dos 5,20 e hoje ele quase testou mesmo esse patamar, só que agora ele está subindo novamente. É uma alta pequena de 0,21, a cotação está em R$ 5,24, pelo menos a mudança que eu vi agora do dólar comercial, mas nós temos a Bolsa também em leve alta. O que está levando esse ajuste agora? A Bolsa sobe 0,11. Mas em relação ao dólar, alguma mudança de comportamento? Não, Denise, eu acho que ele tem oscilado aí nesse patamar de 5,24 com 5,22 o dia inteiro. Eu acho que tem mais a ver com o cenário lá fora. A gente teve agora na parte da tarde uma pressão maior na parte dos títulos americanos, principalmente a taxa de 10 anos, que tinha passado praticamente a manhã inteira operando em baixa, ela reverteu e começou a subir. Tá? Isso está influenciando não só o dólar, como também os juros, que também estavam basicamente 0-0 ao longo da manhã inteira, tá? Então são mais questões lá fora. Eu acho que é uma semana bem carregada de indicadores aqui dentro, tá? Não só indicadores econômicos, como questões políticas. Então eu acho que o mercado hoje, dado que não teve nenhum dado relevante, não teve nenhuma grande novidade, o mercado está operando olhando lá para fora. Tá? Então, eu acho que essa mudança um pouco da trajetória do câmbio e dos juros aí que a gente viu na parte da manhã foi uma reversão
dos juros americanos lá fora. O mercado americano também não está muito definido em relação a essa questão dos juros, se os juros sobem ou não sobem, não é? O Federal Reserve insistentemente tem indicado que não vai mexer nos juros por um bom tempo, porque não teme essas oscilações de inflação, mas o mercado vai lá de vez em quando também e pressiona. É a chamada curva de juros, que seja dos títulos americanos, como acontece aqui no Brasil com uma frequência, né? Com uma boa frequência. Denise, eu acho que a gente está tateando no escuro, tá? Então, como a gente não teve... nunca a gente teve, tipo, essa geração não viu uma situação econômica que nem a gente está vendo agora por conta de uma pandemia. Eu acho que a gente efetivamente tem várias dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas, e a política monetária, tanto aqui dentro quanto lá fora, estão inseridas nessas dúvidas, tá? Então, o Banco Central Americano, ele está tentando vender a ideia de que todo esse pacote fiscal do Biden, toda essa injeção de liquidez que está sendo feita no mercado, ela não vai gerar inflação, tá? E o mercado está com a pulga atrás da orelha. Por um lado, ele tem que acreditar no Fed, porque se o Fed está dizendo que não vai fazer no curto prazo, ele vai seguir o que o Fed está falando. Por outro, ele acha que o Fed pode ser surpreendido, tá? Tem muita gente lembrando o que aconteceu no início da década de 70, tá? Que você tinha um crescimento muito forte da economia americana, tá? Por causa da guerra do Vietnã, e você teve o choque de petróleo, tá? Então, tem muita gente considerando que a gente está passando por uma situação muito parecida, com uma injeção fiscal muito grande, um gasto fiscal muito grande, injeção de liquidez muito grande, e com um choque que não é simplesmente o petróleo, mas as commodities estão subindo fortemente, tá? E isso, por que agora vai ser diferente do que foi no início da década de 70? Tá? Então, essa por isso que fica essa pulga atrás da orelha do mercado. Apesar de ele tender a acreditar no Fed, tanto que toda vez que o Jeremy Powell, presidente do BC americano, ele fala, os mercados acabam melhorando, tá? De qualquer maneira, eles sempre vão ficar com essa pulga atrás da orelha, e se você começar a ver uma sequência de dados, principalmente no mercado de trabalho, forte, junto com uma inflação pressionada, aí a gente pode ter uma reversão bem rápida aí das condições financeiras internacionais. Perfeito. Ouvimos o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.